E aí, Serginho, tudo bem? Oi para você também. Boa tarde, que bom ter você aqui com a gente todo dia. Muito bom. E aí, pessoal, bom dia para vocês. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Para esse momento nós vamos meditar no Eu, Você e a Bíblia, né? Esse tempo que nós meditamos na Palavra de Deus. Muito bom. Você que está entrando, fique à vontade para compartilhar aí nas redes sociais, para compartilhar com seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 4, né? Que é a epístola, o livro que nós temos meditado nesses dias. Muito bom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a submissão a Deus e alguns outros assuntos referentes a isso. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Olá, seu Mari, tudo bem? Bom dia. Boa tarde já, né? Normalmente a gente divide o tempo de acordo com os movimentos que a gente faz. Então, só é um dia seguinte depois que a gente dorme. Só é tarde depois que a gente almoça, né? Bom dia, Sirlei. Boa tarde. Na verdade, boa tarde aí, ó. Para mim ainda é bom dia. Seja bem-vinda. Esperando mais um pouquinho as pessoas entrarem. É muito bom nós estarmos juntos, tá? Tem sido uma experiência muito boa para mim estar aqui com vocês. Tem sido algo realmente muito edificante para mim. E eu espero que esteja sendo edificante para vocês também, né? Bom dia, Ariane. Vamos cantar uma música enquanto o pessoal entra e logo em seguida nós damos continuidade. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Rei da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a nossa rocha, Senhor. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Te louvo, pois sei
Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos declarar que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa segurança, que embora nós estejamos muitas vezes amedrontados, muitas vezes ansiosos, o Senhor é o nosso lugar seguro. Ah, Deus, Tu és o nosso lugar seguro, o nosso lugar firme, o nosso refúgio, aonde nós podemos encontrar segurança, onde nós podemos encontrar esperança para as nossas almas. Muito obrigado por isso, Pai. E eu peço que isso possa ser uma verdade na vida de cada pessoa que está aqui conosco nesse momento, na vida de cada familiar nosso, na vida de cada irmão, que isso possa ser uma verdade que nós possamos experimentar nesse tempo. Saber que o Senhor é a nossa segurança, saber que em Ti nós podemos confiar. Eu peço que o Teu Espírito Santo nesse tempo fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós temos meditado nesses dias, essa semana, desde segunda-feira, na carta escrita pelo apóstolo Tiago. E nós já meditamos no capítulo 1, capítulo 2, ontem nós meditamos no capítulo de número 3, e hoje nós vamos para o capítulo 4, Então, fique à vontade para abrir a sua Bíblia e acompanhar. Eu estou usando a versão NVI. Fique à vontade, ok? Para você acompanhar conosco. Nós estamos fazendo um comentário do livro, Essa é a ideia do Eu, Você e a Bíblia, de acordo com a sequência, Então nós vamos seguindo verso a verso e vamos comentando, ok? Lembrando sempre, de algumas coisas que a palavra de Deus está nos dizendo que são relevantes para o momento que nós estamos vivendo, Então hoje nós vamos meditar em Tiago, o capítulo de número 4. Tiago começa esse capítulo, na verdade ele dá sequência, à sua carta, dizendo assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? É muito interessante ele fazer essa pergunta, porque nós, seres humanos, vivemos constantemente em guerra. Não necessariamente guerra entre países, como muitas vezes nós associamos a palavra guerra, Mas nós estamos constantemente em guerras e conflitos. Nesse momento, a humanidade está travando uma guerra, a humanidade está vivendo um conflito com um vírus, que está afetando toda a nossa rotina de vida, que está afetando todo mundo, todas as pessoas ao redor do mundo estão falando disso e estão pensando nisso. Então, Tiago começa dizendo isso: de onde que vêm as guerras e as contendas entre vocês? E isso eu acredito que é muito relevante para a gente, porque nós vivemos muitas vezes guerras e contendas dentro de casa. Muitas vezes nós vivemos guerras e contenda com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos filhos, no nosso trabalho, Muitas vezes guerras que são expostas, abertas e evidentes, ou seja, são evidenciadas, mas muitas vezes essas guerras também acontecem dentro do nosso coração, acontecem verdadeiras guerras dentro de nós. Então ele começa fazendo uma pergunta que eu acho que é muito relevante para os nossos dias, para a nossa vida, De onde vêm as guerras e os conflitos, as contendas que há entre vocês? E aí ele diz assim, logo na sequência: não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem,
pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres, né? Em seus próprios prazeres, para agradar a sua própria vontade. Lembrando que Tiago estava falando para a gente sobre duas sabedorias. Ele terminou o capítulo 3 falando sobre uma sabedoria terrena e uma sabedoria que vem do céu. Uma sabedoria que tem a ver com a cultura do mundo onde nós estamos inseridos e uma sabedoria que tem a ver com a cultura do céu, uma sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que ele disse no capítulo 1, que se eu pedir a Deus, Deus vai me dar, né? Se eu pedir em oração. E aqui ele está, lá, né, no capítulo 3, e agora ele vai falar disso também, ele está dizendo que essa sabedoria terrena é marcada pela inveja, essa sabedoria terrena é marcada pela ambição egoísta. Por isso, e agora ele está dizendo isso, por isso que essa sabedoria terrena, ela gera guerras, ela gera conflitos, e muitas vezes ela não nos ajuda a conseguir aquilo que nós tanto queremos. Então, ele diz assim, vocês vivem em guerra, vocês vivem em conflitos, porque vocês estão dando lugar à cobiça do coração de vocês, ao desejo egoísta, à inveja, né? Aqui ele usa o termo paixões que guerreiam dentro de vocês. Então, e veja, ele ainda diz assim, muitas vezes vocês não recebem porque não pedem, né? Até aí você vai dizer, tudo bem, se eu não peço para Deus, é normal que ele não me conceda nada. Mas veja, muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos errado. E aí, talvez em algum momento da sua vida, você já tenha se perguntado, o que é uma oração errada? O que é pedir de maneira errada para Deus? Tiago está explicando isso aqui para a gente. Pedir de maneira errada é quando você pede pensando só em você mesmo. São pedidos egoístas, né? Ele diz assim, quando pedem, vocês não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres, né? Então, quando nós pedimos, muitas vezes, né, nas nossas orações, nós estamos focados em nós mesmos. Nós somos marcados por essa sabedoria terrena que é egoísta, que é ao mesmo tempo invejosa, que só pensa no eu, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites. A gente só pensa no nosso próprio bem-estar, nós só pedimos para nós. As nossas orações, muitas vezes, pedindo o cuidado de Deus, ela vem, Senhor, me livra do mal, Senhor, me protege, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá. E muitas vezes a gente não se preocupa em pedir pelo outro. E a gente tem visto aqui na carta de Tiago o quanto ele enfatiza a necessidade de nós pensarmos nas outras pessoas, né? De nós não pensarmos somente em nós mesmos. Mas ele continua, né, falando aqui sobre isso, e ele diz assim no versículo 4, adúlteros. A coisa começa a ficar séria. Associamos o adultério ao fato de quando alguém que está num casamento tem relação, né? O vídeo está pausando aqui, mas já voltou. Então veja, no versículo 4 ele chama as pessoas, ele chama a atenção dizendo adúlteros. Muitas vezes nós associamos essa palavra a um pecado que é cometido no casamento, onde a pessoa se relaciona com uma outra pessoa, né? Ela faz algo que ela deveria fazer só com o cônjuge dela. Mas ele está usando essa palavra aqui num contexto aonde esse pecado é cometido em relação à amizade com o mundo. Então, como que é isso? Como que eu vou ser um adúltero se eu tenho, na verdade, quando eu tenho uma amizade com o mundo? Sabe por quê? Porque quando você se relaciona com Deus, e a gente tem falado muito sobre isso também, sobre essa questão do relacionamento, se você está se relacionando com Deus e você começa a se relacionar com o mundo, você está começando a quebrar o seu relacionamento com Deus. Eu sei que isso às vezes para a gente parece um pouco complicado, um pouco confuso. Como pode ser isso? Mas ele vai dizer que Deus, na verdade, né, ele continua dizendo assim, ó, quem quer ser amigo de Deus, e a gente viu que Deus quer ser nosso amigo, faz-se inimigo do mundo e vice-versa. Quem
quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Por quê? Porque, como nós vimos, a sabedoria do mundo, a forma de viver do mundo é totalmente diferente da forma de viver, né, Deus, a forma de viver do reino de Deus. E aí ele diz assim: vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, eu acho que isso deixa bem claro para a gente o seguinte: o Espírito de Deus, né, o próprio Deus está habitando dentro de nós. O próprio Deus está habitando dentro de mim e dentro de você. E aqui Tiago está dizendo que Deus tem ciúmes de nós quando nós nos relacionamos com aquilo que se opõe à vontade dele. E eu acho que isso é muito normal. Se você pensar no contexto do casamento, ou no contexto da amizade, ou no contexto humano, isso é uma verdade para nós, né? Se você tem uma amizade, você tem alguns princípios que são respeitados dentro dessa amizade. Quando essa amizade, esse amigo começa a buscar outros valores que são contrários àquilo que vocês vivem, é normal que surja um desencontro ali. É normal que surja um certo cuidado, um certo zelo, a ponto de você chegar para esse amigo e dizer assim: olha, você está seguindo algumas ideias que não estão de acordo com os nossos valores. No casamento isso é mais intenso ainda. Se surge algo que vai de encontro, né, algo contrário ao casamento, é normal que o outro diga: olha, você está fazendo algo que ameaça o nosso relacionamento aqui. E aí surge o que nós chamamos de ciúme, que pode ser traduzido de uma maneira melhor como zelo, né? Então veja, Deus tem ciúmes de nós. E esse ciúme, ele na verdade é um ciúme. Eu gosto muito da palavra ciúme no espanhol, porque a palavra ciúme no espanhol é zelo. E zelo significa cuidado. O ciúme que Deus tem, Ele não quer que a gente se entregue a essa sabedoria do mundo. Ele não quer que a gente se entregue a essa sabedoria terrena. Muito pelo contrário, Ele quer que nós conduzamos a nossa vida, que a nossa vida seja conduzida pela sabedoria celestial, né? Então Deus quer ser o nosso amigo. E por isso, né, no versículo 6, Tiago diz assim: Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lembre-se que a característica da sabedoria do mundo, das pessoas que vivem a sua vida de acordo com o mundo, é o egoísmo, é o orgulho, é pensar só em si mesmo, né? Então Deus rejeita essa postura. Os salmos constantemente dizem isso, né? Mas Ele concede graça, misericórdia àqueles que são humildes, àqueles que chegam diante de Deus e dizem: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua sabedoria, eu não quero ser autossuficiente, eu preciso do Senhor, né? Então Tiago diz assim: o que nós vamos fazer diante disso? E aí ele diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Veja, se existe uma guerra, né, ele começou falando de guerra. Se existe uma guerra que nós devemos travar, não é uns contra os outros. Não é contra o nosso cônjuge, não é contra o nosso filho. Se existe uma guerra que nós devemos travar, não é contra as nossas autoridades. A guerra que mais nos afeta é a guerra contra as forças do mal. A guerra contra as forças espirituais da maldade. Por isso ele diz: resistam ao diabo, porque o diabo está o tempo todo tentando nos afastar da sabedoria celestial. Ele está o tempo todo tentando nos desviar do caminho que nós devemos seguir, que é o caminho de Deus, que é aquilo que vem do alto. Então veja, a nossa guerra não é contra seres humanos. A nossa guerra não é contra as pessoas que estão à nossa volta. Eu me lembro, quando eu leio isso aqui, das palavras de Paulo dizendo: a nossa guerra não é contra nenhum ser humano, não é contra nada terreno. A nossa guerra, ela se trava no mundo espiritual, contra as hostes espirituais, contra as potestades, né, que agem no mundo espiritual. Então é muito
muito importante nós percebermos que, antes de tudo, existe uma guerra espiritual. Satanás está constantemente nos tentando. Se ele tentou o próprio Jesus, questionando a identidade de Jesus, se ele tentou o próprio Filho de Deus, para que o Filho de Deus se submetesse não à sabedoria celestial, mas à sabedoria desse mundo, quanto mais a mim e a você. Constantemente ele vai fazer isso. Então a nossa guerra é contra Satanás, mas nós devemos resistir, nós devemos oferecer resistência a ele. Então, qual deve ser a nossa postura? Ele diz assim, Tiago diz assim: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Eu vejo dois tipos de pessoas aqui. Eu vejo, primeiramente, aqueles que ainda não se renderam ao senhorio, ao governo, não renderam a sua vida completamente a Jesus Cristo, e por isso ainda são escravos do pecado. E eu vejo aqui aqueles que se entregaram a Jesus, perceba, aqueles que já se entregaram a Jesus, que já se renderam ao senhorio de Cristo, mas que estão com a sua mente dividida, que estão em dúvida no seu coração, querendo seguir a sabedoria do mundo, querendo seguir a sabedoria da cultura. Não sei como está aí para vocês, voltou aqui. Qualquer coisa, mandem mensagem aí, tá? Nos comentários, se tiver caído, para que eu possa ver aqui o que fazer. Então veja, muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que já se renderam ao senhorio de Cristo, têm a sua mente dividida, têm o seu coração dividido. Nós temos resistência em viver a nossa vida de acordo com a sabedoria de Deus revelada na sua palavra. Então, ele está dizendo que essas pessoas que estão divididas, ou as pessoas que ainda não renderam a sua vida completamente ao governo de Jesus Cristo para viver de acordo com a vontade de Deus, essas pessoas precisam limpar as suas mãos e elas precisam purificar o coração. Ele diz no versículo 9 assim: entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe o que é isso? Isso é arrependimento, isso é quebrantamento. Irmãos e amigos, nesse momento, eu vejo como algo urgente todos nós nos arrependermos do nosso pecado e nos arrependermos de muitas vezes nós não termos um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos divididos e nós não nos apegamos seriamente à sabedoria que vem do alto, à palavra de Deus, ao estilo de vida de Jesus Cristo, à vida do reino. Nós estamos divididos. Sabe por quê? Porque o mundo nos agrada. A sabedoria terrena muitas vezes nos parece mais atrativa do que a sabedoria celestial. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos colocar diante de Deus com um coração quebrantado e contrito. Nós precisamos nos ajoelhar e pedir o perdão de Deus e clamar pela misericórdia de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de arrependimento, reconhecer o nosso pecado, dizer: Senhor, nós temos nos afastado de Ti, nós temos dado mais preferência à sabedoria do mundo do que aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós precisamos disso. Ele continua no versículo 11 dizendo assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Mais uma vez, Tiago está reforçando aqui o fato de que a nossa guerra não é uns contra os outros. A nossa postura para com o próximo deve ser uma postura de serviço e de boas obras, como nós vimos no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. Você tem que se colocar numa posição de servir, uma posição de se importar com o outro,
de abençoar o outro. No capítulo 3 ele fala muito sobre o uso da fala. Nós muitas vezes nessa guerra usamos a nossa fala para ofender o próximo. Mas veja, nós não estamos em guerra com o próximo. Nós deveríamos usar as nossas palavras para nos dirigirmos a Deus, clamando por misericórdia e clamando pela sabedoria dele. E nos dirigirmos ao próximo em palavras doces, em palavras de bondade, em palavras de edificação, em palavras que vão ser bênção na vida do outro. Nós não estamos em guerra uns com os outros. A nossa guerra é espiritual e nós precisamos nos lembrar disso, porque muitas vezes nós temos vivido conflitos, nós temos vivido guerras dentro das nossas casas, guerras que o reino das trevas muitas vezes colocam na nossa cabeça, sopram em nós compramos essas batalhas que na verdade são mentiras de Satanás, mentiras que nos fazem muitas vezes brigar com as pessoas que nós amamos, que fazem lares serem divididos, que fazem a gente se opor àqueles que nos lideram, sejam espiritualmente ou sejam as autoridades civis e políticas que temos. Então, irmãos, nós precisamos nos lembrar, e Tiago foca muito isso, a nossa guerra não é contra o nosso próximo. Nós precisamos, como vocês bem estão colocando aí, servir o outro com as nossas palavras e com as nossas ações, servir sem criticar, servir sem nos julgarmos melhor do que o outro, orar principalmente, clamar a Deus pela vida do outro. Nós precisamos muito disso nesses dias, né? E aí ele diz assim, ouçam agora, partindo para o final, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Veja, a sabedoria do mundo, ela nos faz muitas vezes acharmos que nós somos autossuficientes, nós dependemos somente de nós mesmos, ao ponto de nós fazermos os nossos planos achando que basta a nossa sabedoria, basta o nosso poder, a nossa capacidade para fazer as coisas acontecer. Só que uma prova de que isso é uma mentira de Satanás é 2020. Né? Quantos de nós estávamos fazendo os nossos planos no início do ano? Quantos de nós estávamos apostando que 2020 seria um ano totalmente diferente, porque 2019 foi um ano difícil, a economia vai melhorar, esse ano vai ser um ano de conquistas, está começando uma nova década, então vai ser um ano de melhorias, vai ser um ano onde as coisas vão ser melhores, mas nós não sabemos como será o amanhã. Então veja, a cultura, a sabedoria terrena, ela muitas vezes nos faz acharmos que nós somos capazes de decidir o nosso futuro e a nossa vida. Só que Tiago está repreendendo essa postura e dizendo: a vida humana não passa de uma neblina que hoje está aqui, mas logo se dissipa. Passa um pouco de tempo e ela não existe mais. Essa é a nossa vida. Então, ele diz assim, em vez disso, em vez de vocês serem autossuficientes, em vez de dependerem de vocês mesmos, ele diz assim, dependamos somente de Deus. Ele diz assim, em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, mas essa vanglória é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago faz um apelo para que eu e você dependamos de Deus, para que a gente dependa da sabedoria que vem de Deus, para que a gente dependa do estilo de vida do reino. Ontem nós vimos, no capítulo 3, ele falando sobre essa questão de natureza. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que entregou a sua vida para Jesus, você que se rendeu a Jesus, você que tem se rendido diariamente a Ele, tem dentro de você a natureza
divina, a natureza do próprio Jesus Cristo. É uma questão de identidade. Então veja, você não pode viver em dúvida. Será que eu vou viver a minha vida de acordo com a vida que Jesus viveu ou eu vou viver a minha vida de acordo com o mundo? Não, adote uma postura firme de viver a sua vida segundo o padrão do reino de Deus. Adote essa postura e siga em frente, firme nisso. Seja no momento de crise como agora, seja no momento quando tudo estiver bem, assuma essa postura com firmeza. Eu vou servir ao Senhor, assim como no Antigo Testamento, a gente tem um relato de 4 jovens que serviam a Deus e que eles foram ameaçados de ser jogados em uma fornalha de fogo, ou seja, de morrerem queimados para negar o nome de Deus. Mas eles disseram assim, olha, não importa se nós vamos ser libertos do fogo ou se Deus vai livrar a gente ou não. A gente vai seguir firme com o nosso propósito de servir a Deus. Esse estilo de vida que nós temos, nós não vamos negociar isso. Não negocie a sabedoria de Deus, não negocie a vida do reino, não negocie as bênçãos celestiais por aquilo que o mundo te oferece. Não negocie, porque aquilo que Deus tem para a gente nesse mundo e depois é muito maior. É muito maior. Ele nos promete a paz nessa vida, Ele nos promete a alegria nessa vida e muito mais na outra. Então veja, dependa de Deus. Dependa dessa sabedoria que vem do alto. Dependa do estilo de vida baseado nessa sabedoria que é o estilo de vida do reino. Viva intensamente dessa forma. Ame mais, sirva mais, seja mais paciente, seja mais do céu, como nós vimos ontem. Então isso se aplica à questão do serviço, das boas obras. E aí ele diz no final, aquele porém, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí, voltou. Se eu sei que o certo, que o melhor, que o bom é a vontade de Deus, é depender de Deus, é depender da sabedoria de Deus. Se eu sei que isso é bom, que isso é o certo, e eu não busco isso, eu estou pecando contra Deus, eu estou em rebeldia contra Deus. E isso faz todo sentido. Então, eu quero muito que você leve nessa tarde, nesse início de tarde, nesse dia, com você, essa mensagem no seu coração. Dependa mais de Deus. Dependa mais de Deus na sua alegria, mas dependa mais de Deus na sua tristeza. Dependa mais de Deus na prosperidade, mas dependa mais de Deus na crise. Dependa mais de Deus quando tudo estiver indo bem, mas dependa de Deus quando tudo estiver de cabeça virada, de pernas para o ar. Dependa mais de Deus em todos os momentos. E como nós dependemos mais de Deus? Nós dependemos de Deus em oração. Nós dependemos de Deus clamando por essa sabedoria. Nós dependemos de Deus, acima de tudo, louvando e adorando e nos submetendo à palavra dele, que nos orienta, que nos instrui. E lembrando, como nós falamos ontem, a sabedoria de Deus, ela se encarnou. A sabedoria de Deus não é um conceito, a sabedoria de Deus não é apenas um conjunto de palavras. A sabedoria de Deus é uma pessoa que se encarnou, que viveu entre nós. Se você quer olhar para a sabedoria de Deus, olhe para Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Então nós precisamos viver a vida da forma como Jesus viveu. Então eu desejo que Deus te abençoe. Foi muito bom ter você aqui hoje conosco e eu gostaria de terminar esse momento orando com você. Nesses dias a nossa internet não caiu, mas hoje ela começou a cair. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem. Nós vamos disponibilizar os vídeos depois para você poder assistir novamente se você quiser e compartilhar. Mas nesse momento eu gostaria de orar com você novamente. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse privilégio tão grande de meditar na Tua Palavra e de termos recursos como a internet que nos permite compartilhar dela e também termos comunhão uns com os outros, termos momentos assim.
Pai, eu quero pedir ao Senhor, mais uma vez, como nós temos pedido durante toda essa semana, que a sabedoria do Senhor possa encher os nossos corações. Deus, nós precisamos nesse momento dessa sabedoria celestial. Deus, nós nos arrependemos de todo o egoísmo, de toda a vanglória, de toda a autossuficiência, de todo o orgulho. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós temos agido dessa maneira, nos importando mais com a nossa vida, com os nossos desejos, com os nossos prazeres. E muitas vezes isso tem nos levado a guerras e conflitos dentro de casa, no nosso trabalho e até mesmo dentro do nosso coração, da nossa mente. Mas, Senhor, nós queremos abrir mão do nosso eu, da nossa vontade aqui agora e nos submetermos à vontade do Senhor. Ó Pai, nós precisamos da Tua sabedoria. Enche o nosso coração do Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração com essa sabedoria que vem do céu. Enche a nossa vida com essa sabedoria que é amável, que é humilde, que se preocupa com o outro, que se importa com o outro. Enche, ó Deus, o nosso coração com essa sabedoria que gera paz, que gera alegria. Enche, ó Deus, a nossa vida com essa sabedoria ao ponto de que a gente possa transbordar isso para as pessoas que estão à nossa volta. Ao ponto de que as pessoas que estão à nossa volta possam também sentir, ó Deus, possam ver a paz e a alegria, a sabedoria do Senhor fluindo das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui conosco. Eu peço a bênção do Senhor, a bênção da paz, a bênção da alegria, do cuidado, da cura sobre cada lar, Pai, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão conosco nesse momento, que estão enfermas, Pai, em nome de Jesus, visita-as agora e que elas possam ser curadas em nome de Jesus. Deus, que as pessoas que estão sofrendo agora com depressão, com sintomas de ansiedade, em nome de Jesus agora que elas possam desfrutar da Tua paz, que elas possam desfrutar da alegria que vem do Senhor, que se chama Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença, é muito bom ter você aqui, eu fico muito feliz em ter vocês aqui nesse momento e não perca amanhã, o último dia onde nós vamos meditar no último capítulo da carta de Tiago. Que Deus possa te abençoar grandemente, um forte abraço para você.